Parece que a inflação americana voltou, né? O CPI americano, que é o IPCA dos Estados Unidos, ele veio aí com 3,1% em relação aos esperados 2,9%. E aí cria uma confusão simplesmente incrível sobre o que vai acontecer com os Estados Unidos. Porque a história que a gente tem do Fed até agora a gente vinha de uma inflação vinda principalmente, né, de um supply shock, como eu venho dizendo no meu podcast pelos últimos meses, em relação ao que aconteceu na pandemia, só que você tem várias contracorrentes que estão agindo nesse exato momento e cria uma confusão incrível, porque, em princípio, a narrativa é de que o Fed teve a maior subida de juros da história para poder justamente conter essa inflação, que, na opinião deles, era voltada a um mercado extremamente aquecido nos Estados Unidos. E ao longo do tempo essa demanda foi desaquecendo aos poucos e trazendo esses preços para baixo. E a gente estava na narrativa de que, agora nós chegamos no máximo de subida de juros do Fed, o que significa que agora nós temos uma expectativa de queda a partir de 2024, e inclusive o mercado já antevendo esses movimentos, naquele último discurso do Jerome Powell no final do ano passado, já vinha com aquela comemorando ali, dizendo que, agora finalmente nós vamos poder crescer o mercado, não teremos recessão, tá tudo maravilhoso, teremos o famoso soft landing e agora tudo está encaminhado para o maior rally de crescimento da história. E na verdade é isso que vem acontecendo, pelo menos no mercado de ações. Mas eu falo desde sempre que a curva de bonds fala diferente, ela fala exatamente o contrário. Ela continua com a maior inversão, a mais duradoura inversão praticamente da sua história, mas está naquele prazo onde eles estão dizendo que vai acontecer algo ruim. Então o que será que realmente está acontecendo? E é isso que eu quero falar um pouco nesse capítulo, porque realmente ele cria uma confusão muito grande, porque a macroeconomia ela é feita de contracorrentes. Então você tem forças que são inflacionárias, mas ao mesmo tempo você tem forças que são deflacionárias. E aí cabe a você tentar ver o que é o mais forte, né? O que realmente vai se sobressair para você tentar fazer algum tipo de análise. Então, até então, a gente estava vindo numa narrativa, pelo menos, de que o Fed estava fazendo um excelente trabalho e que agora a gente precisa ficar atento. Lembra que ele usou aquelas frases? Eu falei isso na minha última análise sobre o discurso do Jerome Powell, onde ele falou, olha, tá indo muito bem, só que a gente não quer comemorar a vitória antes da hora. Nós precisamos ficar atentos aos dados do mercado para ver o que vai acontecer, mas nós estamos vigilantes, porque se alguma coisa mudar nesse mercado altamente imprevisível, lembra que ele usou exatamente essas palavras, pode ser que nós estejamos prontos para subir de novo. Né? Quem sabe? Ele não usou essas palavras, mas ele deu a impressão de que se ele precisar intervir, ele vai fazer exatamente isso. Só que, por outro lado, o mercado de ações, ele só ouve uma palavra, corte, 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 corte. Corte de juros, já precificando aí 7 cortes, 6 cortes, 5 cortes. Na verdade, o corte já era para ter acontecido no final do ano passado, mas na verdade não, esse corte vai acontecer em março, mas na verdade já não vai mais acontecer em março, talvez ele só aconteça em maio, mas até agora com esse dado do CPI vindo acima do esperado, até esse corte já não está mais na mesa. Afinal de contas, qual motivo o Fed vai ter para fazer algum tipo de corte se ele não tiver uma resposta clara da economia que nós estejamos entrando num risco de ter uma recessão deflacionária? Não existe nenhum indicativo, pelo menos pela ótica do Fed, para você dizer que, de fato, vai ter algum tipo de problemas pela frente. Afinal de contas, o mercado de trabalho está maravilhoso e os preços continuam subindo, o que mostra que, na verdade, a economia continua muito aquecida. Será que isso foi culpa do mercado de ações, né? Será que foi o stock market que fez isso acontecer, porque ele subiu demais? Então a gente vai ter que punir esse mercado porque ele basicamente queimou a largada. Eu tenho até um capítulo falando sobre isso. De fato, o mercado de ações reagiu de uma forma muito insana, como se fosse uma final de Copa do Mundo, com o pivot, que seria aquela virada. A partir de agora o Fed vai parar de subir juros e ele vai começar a ter os cortes de juros. Mas o Fed está sendo extremamente cauteloso em falar sobre esses cortes de juros e agora até com um bom motivo,
Porque para que lado que vai agora? Agora fica uma história bastante complicada, está quebrando a narrativa, essa inflação está sendo aí o elefante branco, está sendo o pior pesadelo do Jerome Powell, simplesmente porque ele precisa manter a sua integridade no final da sua carreira, num ano eleitoral de 2024, para garantir que ele tenha de fato feito um bom trabalho, porque se essa inflação começa a sair do controle, ele vai perder o controle, né? Só que a gente fala, só que essa é a grande narrativa, e a gente sabe que por trás disso você tem várias coisas, né? O Fed não tem essa capacidade de controlar, ele consegue influenciar de fato a parte curta da curva, mas ele não influencia a parte longa da curva. Ele consegue criar uma destruição de demanda para tentar trazer isso para baixo de uma forma artificial, para você baixar a demanda e dessa forma fazer os preços baixarem. Mas o que a gente está vendo agora são coisas ruins para todos os lados. Por quê? Porque você tem uma economia que, apesar de mostrar números sensacionais na parte do emprego, e eu fiz um capítulo sobre isso também recentemente, você vê que esse pleno emprego ele tem um grave problema. O número de empregos, que na verdade são empregos part-time, são de meio período, são os bicos, ou seja, isso mostra claramente que a população americana ela não tá conseguindo pagar suas contas com o único emprego que as pessoas têm. Então elas são obrigadas a fazer um segundo ou até terceiro emprego para poder manter o nível de vida, não é algo para você poder juntar para sua aposentadoria. Então, isso acaba mascarando os números do emprego quando você começa a destrinchar o relatório. Eu falei sobre isso, inclusive, em um dos capítulos. Então, quando você tem esse tipo de interpretação, que provavelmente o Jerome Powell sabe, mas não fica muito bom para o resultado do trabalho dele, então todos os algoritmos só leem as manchetes. Então, basicamente, você fica nisso. Opa, os números são bons, bolsa sobe. Só que a gente está vendo um problema cada vez maior na economia americana. Você tem pressões deflacionárias no sentido da demanda, pessoas que têm dificuldades de fazer compra de supermercado. É até uma experiência pessoal, eu vejo claramente os preços do supermercado subindo para várias coisas. Mas de onde vem tudo isso, né? Então a gente tem, por um lado, a questão deflacionária, que é a questão financeira, é a questão, na verdade, monetária, bancária, onde os bancos querem emprestar cada vez menos. Isso cria uma parte deflacionária, o que é ruim, é a deflação ruim, que eu já expliquei também em capítulos anteriores. Não é a deflação que você vê, onde você tem uma inovação, economia de escala, onde você tem uma economia crescendo e criando produtos cada vez mais baratos, porque você tem uma escala cada vez maior. Essa é a boa deflação, que ela é baseada na inovação. Agora, a deflação monetária cria um grave problema, onde fica cada vez mais difícil você pagar salários, onde você não tem acesso a crédito, onde você reduz a demanda. Reduzindo a demanda, as empresas vendem cada vez menos, você tem menos empregos e assim vai criando um círculo vicioso. Agora, por outro lado, você tem uma outra questão que não se fala muito ainda, que é a questão do supply chain mundial, é a entrega de produtos e como a própria deflação faz com que você fabricar esses produtos fique mais difícil e mais caro, você tem menos acesso a crédito, você produz menos produtos e esses produtos acabam ficando caros e mesmo sendo produtos que é de consumo recorrente das pessoas. Então, olha o problema. Você tem o Fed julgando que a economia está superaquecida e aí sobe os juros, atrapalha o consumo, só que essas pessoas que já não conseguiam consumir tão bem, agora vão poder consumir menos ainda. Então você cria uma deflação por um lado e uma inflação por conta de uma queda de oferta, ao mesmo tempo que você tem uma queda de demanda, ou seja, é o pior dos dois lados. Só que a questão fica, quem cai mais rápido? Quem que vai ganhar esse jogo, né? Essa queda de braços entre duas coisas que são ruins, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta? É bastante complicado. Agora vai ser muito interessante a gente ver para que lado que isso vai, porque é um 3.1 no CPI, ele ainda tem um outro problema. Quando você analisa o 3.1, ele, na verdade, o que mais está segurando esse CPI, que na verdade está caindo, só que ele está desacelerando cada vez mais. Só que, como ele não bate a expectativa, ele está acima da expectativa, ele cria aquela impressão de que a inflação vai voltar e vai ter hiperinflação nos Estados Unidos. Então você tem
aquelas pessoas que falam que vai explodir a inflação, que a partir de agora nós estamos embaixo, ela só vai subir a partir de agora. Mas tem também a outra parte da análise que é baseada na curva de juros, que diz a seguinte coisa: olha, ela só está aquecida, entre aspas, ainda, porque existe um lag na parte dos imóveis, porque você tem contratos que ainda perduram bastante, isso está segurando o número ainda por muito tempo, dos contratos que foram feitos anteriormente. Então demora para isso se refletir. Se você tirar a parte imobiliária, que é o shelter, né, que é a moradia, os custos de moradia, esse número fica muito mais modesto, dando um claro sinal que sugere que nós tenhamos já um processo deflacionário em andamento. Então, o número do CPI ele é composto, mas é complicado você fazer uma interpretação única desse número, como se ele estivesse claramente indo para um lugar ou para outro lugar. Nós temos, novamente, uma mistura de contracorrentes que vão para todos os lados ao mesmo tempo. A gente só precisa ver agora para onde a força resultante, né, se a gente pensar de forma vetorial, para onde a força resultante dessas contracorrentes vai acabar levando a economia. E aí, obviamente, que isso vai criar toda uma onda de narrativas para saber o que o Fed vai querer fazer com isso ou não. Se ele vai considerar que a economia voltou a ficar superaquecida e vai acabar criando uma narrativa de que o mercado de ações é culpado, de que tirou as palavras da boca dele em relação a cortes que estariam garantidos, mas que ele nunca disse que, na verdade, foram. E isso pode interromper toda uma boa imagem do Jerome Powell agora no governo, no último ano do primeiro mandato do governo Biden, né? Não se sabe se ele vai poder ser reeleito, não se sabe o que vai acontecer, se vai ser mesmo candidato, se não vai ser, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas isso acaba criando mais ainda uma incerteza completa para 2024, mas um cenário bastante bagunçado. Então é um cenário de atenção, a gente precisa ver agora realmente os próximos capítulos, porque essa história do pivot, né, ou da famosa virada, tá ficando cada vez mais distante. E será que esse pivot realmente vai acontecer? Será que foi cedo demais? Será que nós queimamos a largada? Será que eu tenho que voltar agora a me preocupar com a inflação? E se eu subir os juros? Se o Jerome Powell subir os juros, como que você acha que a bolsa vai reagir? Ou se nem precisa subir os juros, e se ele disser que agora é um momento de maior atenção, ou simplesmente postergar mais ainda, talvez até para o final do ano, ou diga uma frase assim, não prevemos nenhum tipo de corte até segunda ordem. Imagina, o mercado já vai ver isso como se fosse uma subida, ele vai voltar a ser hawkish. Isso pode criar toda uma nova dinâmica nos mercados. Então vai ser fascinante ver para onde vai, e eu continuo com o meu olho ali na curva de juros, que continua super invertida, para ver qual que é o humor da curva de bonds e o humor do mercado de ações, que continua batendo recordes. Porém, até esses números das ações são muito interessantes, porque você tem ali o que a gente chama de Magnificent Seven, né, que são as 7 principais ações de tecnologia, como a Apple, Microsoft, mas principalmente a Nvidia, que é simplesmente inacreditável, né? Somente a Nvidia está maior do que a Bolsa de Valores da China inteira. Então, assim, para você ver o nível de ânimo que existe hoje nos mercados. Então, é muito interessante a gente poder ver a dinâmica a partir de agora, e ver ali o que de fato vai ser definido pelo Fed a partir de agora. Então, será que a inflação voltou mesmo? É isso que nós vamos ver nos próximos meses, mas principalmente tenta sempre destrinchar os números que estão por trás das notícias. Esse é o mais importante para a gente fazer uma boa análise a partir de agora, mas que está totalmente em aberto agora, e essa história está tendo capítulos cada vez mais interessantes.